Esse é o Broken Machines, o seu momento de ouvir bate-papos informais e inspiradores sobre as áreas de produto, design e tecnologia. Chega mais! E aí, pessoal? Aqui é a Bill, tô com o Phil. Opa, tudo bem? Mais um episódio. Temos 2 convidados hoje para um debate super atual, né? Um assunto que tá todo mundo falando aí faz tempo, mas a gente ainda não tinha encontrado as pessoas certas para vir aqui trocar com a gente sobre isso até agora. Né? Então, finalmente a gente vai falar aí um pouquinho sobre inteligência artificial. Mas, Ou tentar, sim. Sempre tentando. Mas não quero falar sobre aquela mesmice de a IA vai roubar nossos empregos. O que vocês acham? Não. A gente vai falar um pouquinho justamente sobre como que essas informações da IA têm chegado, como é que, né, as pessoas têm falado sobre esse assunto por aí. E a ideia aqui é a gente tentar pensar em como evitar essas armadilhas na hora de usar, de fato, essa tecnologia no dia a dia de trabalho. Preparados? Preparados. Mas antes... Preparados. A gente não pode seguir sem antes saber qual vai ser a praga. Cara, você acabou com a minha praga. Eu acabei com a sua praga? É, porque você falou ali no início, você disse assim, a gente não vai falar nada de roubar o emprego. Minha praga era exatamente essa. Se você não der like, não interagir... com @broken.machines. Isso aí. Estiver ouvindo e não interagir, o que acontece? A IA vai roubar o seu emprego. A IA vai roubar o emprego. É isso aí. Então tá. Então essa é a praga. Vai, de fato. Ok. Então, vou perder o emprego. Sigam aí. Beleza. Agora sim, vamos dar as boas-vindas aqui aos nossos convidados e meus colegas de empresa, Alex Ivônica e Danilo de Souza. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Tá? Vou pedir para que vocês se apresentem aí pro pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo ou ouvindo a gente no futuro, né? Muito prazer, Bill, Phil, obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui, feliz de falar de produto, falar de AI. Sim, muitas pessoas vão perder o emprego. Sim, a Skynet começou essa semana, né, com a China testando cães, robôs com armamento de guerra. Então é isso, o futuro é trágico, mas enquanto ele não acaba, a gente está aqui e vamos falar sobre isso, né? Sim, com certeza. Fala um pouquinho do teu background, você hoje é head de produto, né, Alex? Boa. É isso, head de produto. Meu passado, Bill e Phil, ele permeou entre startups e empresas grandes, né? Então, uma experiência, diria hoje, uns 60% em startups, no ecossistema, em diferentes segmentos, desde logística, startups B2B, SaaS, de RH, hoje como head de produtos fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é trabalhar com educação no GRAM, mas também por grandes corpos que me ajudaram a aprender bastante sobre produto e especialmente sobre aquele trabalho que a gente faz de articulação, né, de alinhamento de expectativa, de falar com muita gente em grandes empresas tipo banco, tipo indústrias de mídia, empresas daquelas bem tradicionais, inclusive aquelas que quebraram também. Participei do ciclo de vida de uma Abril, que foi a maior comunicadora da América Latina e não se reinventou e quebrou, né? Parou nas revistas. Mas é legal ter passado por isso justamente para a gente poder complementar, assim, né, todo o viés corporativo e de produto. E, com AI especificamente, a gente já fala um pouco de como é essa experiência. Hoje a gente está no hype da GenAI, né? Mas existem outras técnicas de inteligência artificial, de machine learning, deep learning, outros LLMs aí que eu tive a oportunidade de experimentar também em outras atuações, assim. Desde supermotores de busca para que a gente pudesse entregar ofertas num app de frete, que foi uma dessas startups por onde eu passei, que foi um Uber de caminhoneiros, até um time de ciência de dados mesmo, em que a gente tinha ali muita análise para predizer quais poderiam ser os melhores descontos e as melhores notificações, a melhor equilíbrio de oferta e demanda no marketplace de estabelecimentos comerciais que tinham cashback.
no mundo físico. Então teve um pouco dessa experiência com modelos de machine learning, deep learning, de comportamento do usuário, não só como GenAI, que hoje é o que está na moda, porque a gente tem algumas coisas acontecendo no GRAN sobre isso, que é uma grande revolução, sim, dá para a gente falar um pouco sobre isso. Mas fechando por aqui um pouco dessa introdução também, para que vocês conheçam essa pessoa brilhante, que é o Danilo, que está aqui com a gente hoje também. Bem, chamo Danilo de Souza, me formei mais ou menos em 2009 em Ciência da Computação e desde lá tenho trilhado aí um caminho bem desbravador e bem curioso, como nós somos na área de tecnologia, para descobrir cada vez mais horizontes aí para sempre procurar resolver problemas, né? Então o foco é resolver problemas por meio de ferramentas, por meio de ciência propriamente dita. Passei uma parte da minha carreira no meio militar, né? Fui oficial da Força Aérea Brasileira, trabalhei no Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, no qual eu agradeço muito pela minha maturidade como profissional, como pessoa, e também com postura, né, de disciplina, de alguns valores que a gente carrega para si e para o resto da vida. E tive contato com inteligência artificial já lá no meio acadêmico mesmo, com aprendizado de máquina, com algoritmo genético. Então, tive esses contatos mais rústicos, dizendo assim, né? E agora a gente tem esse boom aí das LLMs, dos grandes modelos de linguagem, dos processamentos de linguagem natural, que tem, de fato, democratizado o acesso à geração de conteúdo, a capacidade da gente produzir e facilitar nosso dia a dia, obviamente obedecendo aí as nossas peculiaridades. E entrei para o Gran Cursos também, assim como o Ivônica e a Bill, em 2020, no período já da pandemia. Assim que eu saí da aeronáutica, eu me inscrevi no seletivo, entrei e já vou fazer 4 anos e tem sido muito transformador a cada ano, porque os desafios aqui não param, então a gente está sempre procurando acompanhar essa revolução tecnológica e o GRAN tem proporcionado isso para todos nós, né? Então, é um pouco do resumo aí da minha carreira e vamos lá. Mas, gente, vocês falaram aí, e assim, e eu, como num papel, assim, bem de design, né, eu vou muito mais pro lado humano da coisa, né, muito mais pra parte de como a interação acontece do outro lado, né, do ser humano. Mas enquanto vocês falavam aí, rolou umas letrinhas aí, um negócio que eu não entendo mesmo. Então a gente tá aqui pra perguntar pra vocês explicarem pra gente as coisas. E aí eu queria começar com uma pergunta que eu acho que é muito... Aí falando um pouco de mim ainda. Eu sou late adopter das coisas. É da minha essência. Por mais que eu trabalhe com tecnologia há muitos anos, eu não sei por que eu tenho essa coisa de esperar um pouco as coisas maturarem no mercado, as pessoas usarem, verem qual ver se tá com bug, alguma coisa assim, e depois eu uso as coisas. E com a inteligência artificial não foi diferente, assim, eu demorei um pouquinho até, tô vendo o pessoal usar e tal, e eu, não, beleza, deixa eu ver qual é isso aqui. Então, fui entrando ali, botando o pezinho. Igualzinho a mim, né? O oposto completamente. Felipe, antes do negócio lançar, já tá sabendo de tudo. Eu já recebi o anúncio, onde é que eu pago, como é que eu compro. Já pagou, já tá testando, já é beta tester e tal, e eu tô ali. Eu sou aquela pessoa que o iPhone fica 1 mês ali me enchendo o saco pra eu atualizar o sistema operacional, sabe? Não conto pra ninguém, mas... Mas aí, eu, obviamente, eu levei essa enxurrada, assim como todo mundo, principalmente as pessoas que não trabalham com tecnologia, né, mais ainda, recebem essas informações, assim, e estão vindo em, né, uma enxurrada mesmo de coisa. E eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso, assim, sobre que cuidado que a gente precisa ter com essas informações, né, que estão circulando sobre IA. Claro, tem todo um paralelo político aí de fake news que a gente pode, né,
tangenciar, mas principalmente quando a gente entra no aspecto do trabalho mesmo, de como aplicar a IA no dia a dia. O que vocês acham? Assim, o que vocês acham que pode ser um cuidado assim, que a gente precisa tomar com o que a gente absorve por aí? Bill, eu entendo. Acho que assim, nessa história de ser late adopter ou early adopter depende muito até do nosso contexto, assim, das preferências pessoais. Mas eu tenho uma opinião muito pragmática. Mas depois a gente pode entrar mais em termos de projeto mesmo, né? Desenvolvimento de produtos, se for o caso. Mas a minha opinião muito pragmática é no sentido de que, né, existe a indústria do clique, a gente tem veículos que precisam, né, gerar engajamento em matéria, e existem assuntos da moda, e existem conceitos no mundo corporativo também que são da moda. Assim como foi a internet, eu lembro bem, trabalhando na Abril, revista, a gente tinha as produções digitais, a gente tinha alguns aplicativos de serviço na época também, que era um princípio ali de apps de serviço, né? Tô falando 2012, mais ou menos. E aí veio o YouTube, né, como uma mega desconstrução de tudo que se tinha ali com relação à produção de conteúdo e tal. A gente discutia na época os canais, né? Então era uma preocupação muito grande que agora o formato é vídeo. Mas o ponto não é esse, né? O ponto não é que o formato, não é que o vídeo pura e simplesmente mudou a forma como as pessoas consomem conteúdo, até porque a TV sempre foi vídeo. Mas é a facilidade, é o acesso, né? A plataformização, várias coisas que foram mudando o comportamento das pessoas e o hábito de poder ter acesso a conteúdos que não existiam antes. E isso a Abril não conseguia entender do ponto de vista corporativo. Mas onde que eu ia chegar do ponto de vista pragmático? É que se vende tantas coisas que você precisa gerar clique. Mas daqui a pouco, né, quando a disrupção ela é real, ela já está acontecendo há décadas e de repente ela só faz parte do seu dia a dia e sai no xixi. Saca? Então assim, de repente você não percebe, mas a coisa já está ali, você já está usando, que é o caso do celular, assim, do smartphone. Né, que não existe a possibilidade dele não estar em nenhum contexto. Ele está em todos os contextos, está na casa de todo mundo tem. Claro que, né, a gente tem questões ali de desenvolvimento econômico, existem pessoas que não têm, mas, né, vocês entendem o contexto quando a gente está usando. Mas, sabe, entra na realidade, você não está aqui planejando se você vai ter um app ou não, como produteiro digital, como pessoa que trabalha com tecnologia. Isso é meio inerente à estratégia ali que vai existir. O streaming foi assim no passado. Tem um monte de buzzwords e de temas que eles entram ali no dia a dia. Então, acho que no final do dia é uma disrupção gigante, sim. Isso vai entrar no dia a dia das pessoas a partir do momento que os notebooks saem com um botão que você liga ali, o assistente virtual. Né? Tem muita gente que já usa a Siri, já usa outros assistentes, tipo Alexa. Acho que só está popularizando mais e está ficando mais acessível. Ao ponto que não vai ser mais assunto, vai entrar um outro assunto novo que vai gerar clique no site de notícia e a gente já vai estar usando inteligência artificial de um jeito mais popularizado, né? Que eu acho que é o grande momento na indústria agora, né? Você falou de sopa de letrinhas e foi meio que isso que acontecia, né? Era o desenvolvedor que tinha ali no console a possibilidade de fazer coisas com AI. Para mim, a grande disrupção e que vai fazer com que entre no xixi, justamente isso, qualquer um podendo usar vários recursos de inteligência artificial, seja no GPT, seja no Canva, para quem fazia post ali de social media, sabe? Seja para qualquer coisa, você vai ter recursos disponíveis e ao ponto de que vai ser transparente daqui a pouco, talvez a gente nem perceba e já está acontecendo. Opiniões, né? Pragmáticas aqui. Eu tenho a hipótese de que o que mais popularizou foi aquele negócio de fazer imagem do pet com o cara da Pixar. E aí todo mundo usou IA para gerar essas imagens, sem saber nem que aquilo é IA. Viu, pô, meu Deus, meu pet com cara de filme da Pixar, eu preciso fazer. E aí usou. Que o mundo vai acabar, todo mundo vai perder seus empregos, mas vai ter um brasileiro lá dublando o Sérgio Malandro, fazendo alguma coisa e virando meme, assim, né? O Silvio Santos cantando... Pegando o gancho aí do Ivônica, aproveitando que ele falou que automaticamente as tecnologias elas vão sendo inseridas na sociedade, até que a pessoa perceba, já está lá há um bom tempo, né? E como parâmetro disso, a gente tem, por exemplo,
antecessores desses modelos de IA generativa começaram em meados de 2012, 2011, 2012, com pesquisas e de modelos que reconheciam imagem. Então, talvez vocês lembrem que lá naquele tempo tinha algumas soluções para reconhecer imagem por vídeo, por foto, fazer uma acurácia maior de determinado tipo de objeto, de animal. Aquilo já foi o embrião, digamos assim, desses modelos que nós temos hoje. É um outro tipo de rede, então não é o LLM que a gente usa hoje, mas é um ponto de start para essa tecnologia, para essa arquitetura que a gente chama arquitetura de Transformer, que foi idealizada em 2017 pelos engenheiros do Google e disseminada e explodiu aí com a OpenAI, né? Então, é algo que a gente está tendo esse hype agora, mas ele já tem algum tempo de pesquisa, algum tempo de utilização, e agora a população, de fato, está tendo esse acesso como forma de utilizar como ferramentas, né? Sim, outra coisa que eu fico me perguntando é sobre a formação nisso, né? Porque acaba que a gente já tem até, né, trabalhando nesse mercado, já tem esse acesso a esse tipo de informação, já tem esse acesso a esse tipo de conteúdo e consegue, talvez no contexto das empresas que a gente está, testar isso, aplicar isso na prática. Mas eu fico me perguntando, porque eu tenho visto muito curso de IA, como usar IA, e aí tem muito focado em design, né? Como melhorar suas criações com a IA, né? Em contextos específicos, mas em contextos de tecnologia, então imagino que tenha mais ainda, né? E aí eu fico me perguntando, né? Será que já existe realmente conhecimento suficiente, sólido o suficiente para ter essa quantidade de informação, essa quantidade de curso? Será que como é que se diz, confiável, né? Tudo que chega para as pessoas que estão entrando agora nesse assunto para consumir e de fato usar? Não sei, eu não sei mesmo, eu fico perdida, assim. É uma discussão boa, né? E eu acho que o Danilo vai ter bastante coisa ali do ponto de vista técnico e até acadêmico, assim, que deve estar acontecendo na comunidade de desenvolvimento. Mas aí quando você fala, eu lembro de um cara, eu lembro do Nassim Taleb, que, enfim, autor conhecido por várias polêmicas, mas especialmente pelo conceito do antifrágil, né? E ele fala muito sobre essa história de tomar cuidado com gurus. Então, assim, de tempos em tempos você tem gurus que sabem de todas as coisas. E aí quando a gente está justamente nesse lugar, né, em que, assim como os portais precisam de cliques, gurus precisam vender cursos, então, assim, tem um monte mesmo. E eu também acho que é bem difícil fazer uma curadoria, e eu já caí, digamos assim, nos conteúdos meia boca, né? No sentido de não ser profundo, de não ajudar tanto. É difícil, né? Mas de qualquer forma, eu acho que as pessoas precisam buscar conteúdo, precisam buscar informação. Diria que não de uma fonte só, infelizmente. Para quem quer ser mais early adopter ou para quem quer estar mais preparado neste momento que a gente está vivendo, talvez a gente vai errar, né? Vai ter uns cursos que não valem tanto a pena, vai ter umas mentorias que não valem a pena, vai ter uns artigos que não vão agregar tanto assim, mas vai precisar um pouco dessa autocuradoria, assim, para achar alguns conteúdos interessantes. Isso se, de novo, né? Você quiser fazer parte desse movimento de uma maneira mais prematura. Talvez, é uma coisa que eu tenho tentado fazer, buscar coisas no networking já conhecido. Não networking só no sentido de pessoas, mas escolas que você já confia, que já tem histórico, que vai fazer alguma coisa sobre inteligência artificial. Tentar entender a ementa daquele curso, né? Existem pessoas que, mesmo no hype, têm produzido conteúdos mais profundos e mais inteligentes. Talvez o que a gente possa deixar aqui na descrição do episódio depois são alguns links de algumas referências dessas que a gente tem consumido aqui, pode ajudar a galera a partir para um segundo estágio, assim, né, depois desse bate-papo. Mas é isso, acho que tem gente que vai querer viver esse momento de um jeito early adopter
inclusive no trabalho, inclusive propondo projeto, propondo produto, etc, né? Mas também eu acho que, e aí uma coisa que eu acho que é legal falar, porque nem todo mundo tá falando, tudo bem também se você não quiser ser essa pessoa, né? Tudo bem se você quiser esperar um pouco para entender se as coisas vão amadurecer ou não, né? Você pode continuar com seus projetos, você pode continuar com a forma como você faz produto, puxando a sardinha pro lado de produto, porque nem tudo vai precisar de AI agora. A própria AI tá mudando, né, Danilo? Sei lá, é uma discussão que a gente teve aqui. Até então, há um mês atrás, o ChatGPT XYZ era incrível. Aí daqui a pouco sai um vídeo do Google testando um negócio lá que sai no ambiente lendo todas as coisas que estão ali à disposição. O ChatGPT lança a mesma coisa. Então, a resposta do LLM já era legal pra caramba, né? De você conversar com o chat. Mas agora tem um negócio que você sai filmando, ele vai conversando contigo com o que tem na sala e mostrando os vídeos, sabe? Tipo, vai mudar tudo também. Então, o que a gente entende de output, o que a gente entende de interface com a AI hoje, em termos de ferramenta, né, se você quiser usar para o seu trabalho, vai mudar tudo daqui 6 meses. Então, se você é early adopter, você gosta, é legal acompanhar desde o princípio. Mas eu, honestamente, acho que tem espaço para quem quer esperar um pouco, entender o quanto que vai amadurecer. Para fechar, eu já passo a palavra. Nessa experiência com empresas muito grandes, né? Eu lembro bem, cara, de um superintendente, né? Porque só empresa gigante tem superintendente. Então eu lembro de um superintendente num banco inglês que eu trabalhava, ele falando assim, você precisa entender que aqui a gente não é uma startup. Então a gente prefere esperar um pouco para ver as coisas acontecendo, para entender se aquilo tem durabilidade, se aquilo tem uma proposta de negócios real, antes da gente implementar aqui. Então, a gente não tem problema em esperar tal empresa fazer para depois a gente copiar e fazer melhor, mas num contexto mais amadurecido, sabe? Então, acho que também tem essa alternativa, sabe? Se a gente tivesse feito isso com o modelo de squad do Spotify, né? Teria evitado tanto problema. Saiu usando. Mas isso é um vórtex para outro dia. Sim. Eu queria, porque a gente falou de uma pergunta que eu fiquei com ela na cabeça, eu estava esperando ter algumas conclusões, o pessoal também falar um pouco a respeito, mas aquela ali dos cuidados, uma coisa que eu percebi até por ser early adopter de algumas coisas e já no modelo LLM já começar a usar, já começar a interagir, é que, aí eu não sei no GRAN, né, como é que foi, mas em algumas empresas e com algumas pessoas que eu converso, é que virou uma febre, né? E aí essa febre, eu uma vez conversando com um PM, desculpa, gente, hoje eu tô mal aqui, vou fazer as minhas pausas. Mas eu conversando com um PM amigo meu, a gente estava falando sobre a veiculação, a circulação de dados, né? O que acontece? Eles usam muito a AI generativa e usam dados dentro dela para tirar conclusões, para gerar insights, enfim, né? E aí a gente começou a falar sobre como isso estava dentro da empresa dele, dentro de algumas empresas, circulando, máquina por máquina, dados sensíveis. E, enfim, eu acho que isso também é uma preocupação que a gente tem que ter antes de adotar qualquer uma dessas tecnologias, entender como estão esses dados, o que a gente está fazendo transitando esses dados. Eu vi iniciativas de pessoas, de times assim, de CS, de operações, e aí eu comecei a olhar, e a gente começou a olhar, eu conversando com ele, a gente falou, cara, mas olha só, tem todos os dados sensíveis aqui do cliente, está na máquina do cara, ele pegou, testou isso aonde, como é que ele fez? Enfim, isso é muito perigoso também, né? Eu sei que a vontade às vezes é grande, mas a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente está expondo, né? Com o que a gente está tornando público ali, entre aspas, porque apesar da coisa ter uma certa proteção, você tem isso na sua máquina, né? Você tem isso disponível para... Enfim, eu acho que mais voltando nessa pergunta, porque eu vi isso como um ponto de atenção, pelo menos nessas interações iniciais que eu vi a galera, né, trocando, né? Eu acho que é legal levantar esse ponto para vocês que estão atuando aí, quem está ouvindo, com esse tipo de inteligência. Eu acredito que esse ponto ele seja, se não for o mais importante, um dos mais importantes nesse contexto de IA generativa, porque você precisa ter uma governança, uma gestão dos dados, tanto para você ter um resultado satisfatório, uma qualidade para o seu negócio, quanto você proteger o seu negócio. Então, utilizar de maneira demasiada, de maneira sem esse tipo de controle ou essa observação, pode infringir em claro, um custo alto
e um retorno bem perigoso, no caso, para uma empresa, por exemplo, não para uma iniciativa individual, no caso. Eu entendo, assim, na solução que eu tenho trabalhado desde o ano passado, a minha maior preocupação, inicialmente, é como eu vou tratar esse dado e como que eu vou utilizar um modelo de LLM para utilizar esse dado, para gerar o conteúdo com esse dado, sempre observando pelo cuidado, tanto pela qualidade que eu vou tratar ele, quanto pela a delicadeza, né, digamos assim, tanto pela criticidade desse dado, como você bem falou. Eu acho que, se não for o primeiro ponto a gente observar, tanto para gasto, quanto para qualidade, quanto para proteção, ele está entre os principais. E eu acho que também nesse meio do caminho, né, quando a gente começou a adotar, tem uma outra coisa que a gente colocou aqui como um ponto que é legal a gente falar, que surgiu também um boom que ficou meio modinha, assim, né, com essa criação das... como é que eu posso dizer? Com essa virada, né, da inteligência artificial. E aí o que eu mais ouvi também de alguns PMs foi, cara, a minha empresa está colocando inteligência artificial, quer colocar inteligência artificial de qualquer jeito no meu produto, né? Independente da razão, da funcionalidade, da usabilidade que aquilo ali vai ter. Existe a coisa do keyword ali também hoje acontecendo, né? E eu acho que isso também, às vezes, a gente acaba botando os pés pelas mãos. Eu falo isso tudo sempre que eu tenho que falar um ditado que eu falo errado, mas enfim, os pés pelas mãos. E para usar uma keyword, a gente acaba colocando inteligências artificiais que não são tão efetivas. E aí, por isso que eu falei, porque eu falei do dado e já trouxe esse gancho, expondo, de repente, uma coisa que é muito sensível na nossa empresa. Aí usuários que também não conseguem utilizar a inteligência e aí ou não veem valor naquilo. E a coisa é uma bola de neve, né? Então acaba sendo um tiro no pé em alguns casos. Eu vi muito assim, cara, gerar alguma coisa com AI aqui porque tem que aproveitar o hype. Eu acho que é um pouco o que o Alex falou, né? Da coisa do clique ali, né? Eu tenho visto muito isso. É um feeling meu. Eu ia falar exatamente isso. A sensação que eu tenho é que as pessoas estão inventando coisas que a IA, para usar IA, só para dizer que tem IA no meio, para não sair sem, né? E às vezes a IA não é a melhor ferramenta para solucionar aquele caso, aquele cenário. Mas, então assim, qual é o cuidado que eu tenho tido? De questionar, parar, olhar, fiz tal coisa por IA. Aí eu paro, peraí, como é que é esse problema aqui? Qual é a dor que essa IA está tentando resolver? Será que é mesmo a IA a solução? Ou só estão fazendo para poder ganhar engajamento, para ganhar clique, para ganhar, sei lá, um time to market, talvez, né? Eu penso isso assim, vejo, às vezes, até como tiro no pé, quando a empresa, dependendo do produto, né? Às vezes até tem um potencial para lançar uma IA que, né, vai solucionar um negócio, né, que faz super sentido, tá muito alinhado com aquele produto, mas acaba que, né, para não perder talvez o time to marketing, para não perder, acaba criando uma IA que não atende, né, da maneira como deveria, e não sei, e aí depois para você voltar, né, o engajamento com esse usuário fica mais difícil, né? Então, não sei, são alguns cuidados que eu fico pensando, assim, né? Da coisa ser de fato efetiva e fazer sentido ao invés de ser só por fazer. Fora o dinheiro, né? Que é gasto. Desperdiçado, no caso. Tempo, dinheiro. Tem isso, né? Mas eu posso pôr só um tempero na conversa e aí acabar oferecendo um contraponto ao que a gente falou e ao que eu mesmo falei. Mas eu acho que é bom também ter esse espaço, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo pensar. Ao mesmo tempo, né, claro que assim, já chegamos à conclusão de que somos todos contra o hype, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho também que a gente tem que tomar cuidado de fechar as portas para algo novo e no sentido da experimentação, né? Então também a gente não só setar o mindset ou o modelo mental ali de que não, isso é hype, eu vou esperar passar. E você pode ter intencionalmente a estratégia de experimentar coisas que ainda são novas, que ainda vão mudar, como tudo isso que a gente já falou, mas enxergando que você vai ter uma vantagem competitiva lá na frente por já ter superado algumas barreiras, né, e já ter adquirido um conhecimento que outras pessoas vão começar a adquirir só depois de começar a fazer
coisas com essa nova AI. E eu digo pessoas como empresas também, né? Pode ser uma estratégia da empresa você testar coisas, mesmo sabendo que essas coisas não vão ser lançadas no estado da arte, ou que vão precisar de refinamento, ou ter linhas de pesquisa que vão fazer com que mais para frente você possa usar todo esse aprendizado para evoluir os produtos que já existem. Eu acho que a grande questão para mim, né, se eu pudesse definir tanto o lado positivo quanto o lado negativo disso tudo, é a intencionalidade. Então, se você tiver uma intencionalidade, né, legítima ali, aí eu acho que vale a pena, sabe? Um porquê de fazer, mesmo sabendo que não vai ser do jeito ideal. Mesmo sabendo que às vezes você pode não entregar alguma coisa com um valor tão grande assim para o teu usuário, para o teu cliente, mas intencionalmente você está fazendo aquilo para que seja o primeiro passo para depois você ter um processo de amadurecimento com relação àquele primeiro lançamento, sabe? Então, acho que também tem esse ponto de vista, assim, acho que essa intencionalidade, ter uma estratégia por trás, pode fazer sentido, mesmo lançando coisas mais superficiais, né? Mas pra você poder dar o primeiro passo ali. Eu Pô, eu concordo. lembro, sabe um negócio que eu lembro? Vou fazer fofoca. Desculpa, Danilo. Não, tudo bem. Mas talvez isso aí dá corte para YouTube. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com o aplicativo, em 2010. Trabalhei na Fingertips, que é uma empresa que não existe mais. Aliás, um abraço pro Breno e para toda a galera dessa época. Que a gente foi a primeira produtora de apps no Brasil. E aí, a gente fazia tanto app para banco, quanto, sei lá, o primeiro app do Pão de Açúcar, dos bancos todos, foram feitos lá dentro. E aí, cara, eu lembro bem que o primeiro aplicativo da Nestlé foi um aplicativo da Leite Moça, que queria, de qualquer forma, falar que estava entrando no mundo mobile, sabe? Que agora tinha aplicativo. Sabe o que era o app do Leite Moça, galera? Tipo, ó, eu tô simulando o iPhone aqui na época, né? Que inclusive era mais ou menos desse tamanho mesmo. E aí você tinha uma latinha de leite condensado aqui, Leite Moça, e o aplicativo, a única coisa que ele fazia era o seguinte: você virava o smartphone assim, e ele simulava que o Leite Moça, o leite condensado, estava derretendo aqui. Tava saindo da latinha. Era tudo assim, isso, né? Que o aplicativo fazia. Aí você parava e ele parava de sair o leite condensado. Então, assim, puro, né, hype, assim, de algum executivo lá que tinha dinheiro para gastar e falando, não, vamos fazer o aplicativo da Nestlé e vai ser isso. Tem esse lado, mas também existiam empresas que intencionalmente queriam entrar no mundo mobile, não sabiam muito bem o que, erraram pra caramba no primeiro escopo, né, mas isso foi um aprendizado. Então, precisa entender o que a gente quer no final do dia e pode ter essa intenção também, né, de experimentar algo novo. Cara, assim, a pesquisa e desenvolvimento, eu também sou 1000% a favor. Eu acho que se não fosse a iniciativa no contexto que a gente estava incluído, de dar o primeiro passo, mesmo sem saber o que seria aquele primeiro passo, depois daquele primeiro passo, a gente não teria chegado em determinada maturidade que a gente tem hoje. Mas é só questão de cautela. Agora, para a gente desbravar, para a gente ser curioso em termos de tecnologia e a generativa, e explorando, sabendo dos vieses ali, sabendo dos custos, dos riscos, por menores que sejam, são ferramentas que vai fazer com que você tenha insights para o seu negócio ou para um negócio que você está incluído ali, para o seu emprego, que podem agregar um valor considerável. Então, eu sempre, com quem eu converso, eu falo, cara, se você enxergou uma solução para um problema que está acontecendo muito e essa solução ela envolve IA generativa, vai 100% ali, faz um teste, controla e verifica o que é que você vai ter de retorno, se realmente a qualidade daquele conteúdo que está sendo gerado vai ajudar o seu cliente, vai ajudar a sua solução, né, em termos de pouca alucinação, em termos de viés de conteúdo, se isso não vai interferir naquilo que você está tentando resolver. Mas só o fato de você procurar resolver um problema que pode ser atendido por esse tipo de tecnologia, eu acho que é uma das grandes conquistas que a gente tem
tem conseguido atualmente, sem utilizar essa inferência de hype, né? Mas observando, obviamente, a necessidade do cliente ou a sua necessidade para desenvolver determinada solução. Acredito que se a gente pensasse nisso há 5 anos atrás, talvez não tivéssemos esse leque de opções. Cara, eu tenho uma planilhazinha aqui, financeira minha, e eu preciso automatizar ela para impulsionar o meu negócio. Cara, manda para OpenAI ou ChatGPT, que seja aí, ou qualquer outro modelo, para ele automatizar alguns processos seus. Pronto, cara, o cara já está entregando valor para ele mesmo. E isso a gente não tinha acesso anteriormente, há alguns anos. Eu acredito para o bem desse quesito a gente ganha muito. Aí, mas com o pé no chão, sempre com pés no chão, sempre tendo um pouco de ceticismo ali e sabendo que você precisa ter um mínimo de conhecimento para saber como é que funciona aquele processo, que ele precisa a gente chama que é um modelo de atenção, ele precisa de uma historinha ali, que é o contexto, você precisa explicar para ele o que você quer e onde que ele está inserido. Então, a gente está aqui numa live e a Bio está precisando gerar um relatório aqui e tal, mas ela vai ter que contextualizar tudo para que o LLM gere um resultado mais assertivo possível. Para mim, isso se eu pudesse, cara, incentivaria o máximo para o cara ter liberdade para pesquisar e desenvolver, sempre se preocupando com questão de gasto que realmente a gente precisa para utilizar tanto serviço de terceiro quanto serviços open source. A gente precisa ter essa capacidade de processamento que é terceirizada. Então, precisa sempre estar com um pé ali no real e um pé ali no que de fato vai ser entregue. Acho que experimentar é muito bom, né? Estar aberto a novas tecnologias é muito bom, mas a gente precisa entender sempre as coisas com responsabilidade, enfim, né? Olhando para a coisa com um certo... Até o que a gente está falando na questão anterior, que é sobre disponibilização de informação, sobre, enfim, uma série de coisas, mas tendo responsabilidade, colocando para jogo ali no momento certo. Acho que seria um mínimo de critério, né? Que foi o ponto da segurança que a gente falou, né? Senão não vale a pena. Né? Uhum. E botando mais um temperinho, que eu joguei a bomba, deu caldo, e aí a Mônica temperou, eu vou temperar mais um pouquinho. Eu acho que talvez eu tenha uma coleção de experiências falhas quando a coisa é feita desse jeito, e não necessariamente isso é a verdade. Então, assim, vocês estão super com razão na questão da experimentação, e é muito sobre isso mesmo. Mas eu queria dar só um exemplo, que nem o do Leite Moça, que aconteceu comigo quando eu estava na Ingresso, e aí eu ia lançar a Alexa, ia começar a vender no Brasil, né, o Echo Dot e tal. E aí a gente queria ser a primeira skill de venda de ingresso na Alexa. Então tinha uma questão de time to market ali, a gente precisava ser primeiro. Então a gente fez super correndo, eu li o que eu precisava ler e entender sobre linguagem conversacional, né, ali desses assistentes, como que fazia, né, o prompt, enfim. E aí a gente foi e fez, só que a gente fez super correndo, ficou muito ruim. No final, a gente perdeu por, sei lá, menos de 24 horas para a Cinemark. Então não adiantou. E eu acho que talvez o erro, e aí que vem o tempero, talvez também não ter a consistência. O que vocês narraram é justamente o cenário ideal, que é o quê? Você faz um experimento, mas você continua iterando em cima dele. Né, como qualquer produto ali. O que o Danilo trouxe também, de ter o problema... O Alex também trouxe, né? De ter o problema como um fator meio que fundamental ali da coisa também, né? Você fazer a coisa com consciência, com consistência, para você ter um problema como peça principal. Porque o que acabou acontecendo, nesse caso e em outros comigo, é que, tipo assim, o negócio não ficou bom, a gente não ganhou o time to market, e aí largou-se aquilo e não existiu, e foi um esforço para nada, quando a gente poderia ter iterado e melhorado aquilo, e não ter se tornado a primeira skill da Alexa,
mas talvez a melhor skill da Alexa. Tanto é que hoje não existe nenhuma. Mas ninguém faz isso, né, pela Alexa. Assim, pelo menos aqui no Brasil. O Ivânica trouxe, que é importante também, nessa questão principalmente do leite moça, né, é a presença da marca ali, né? Também, assim. Então isso conta muito. O cara botou só uma lata de leite moça ali, mas é uma presença, é uma pregnância ali, né? Sim. Você ter a marca presente, isso é importante, é muito importante para as empresas e produtos também. Então, eu e acho pro mercado... Desculpa, Phil. Pro mercado amadurecer, a gente precisa passar por essa fase, né? Sim. É a parte natural do amadurecimento. Agora tem uma dica, assim, se a gente quiser ser um pouco mais, não sei, professoral na discussão toda, tem uma dica do ponto de vista mais de desenvolvimento de produto, de projeto, de por onde as pessoas poderiam talvez começar, e até no sentido de checklist, assim, então, se puder. As pessoas gostam de framework, né? É bom também a gente às vezes falar de framework porque ajuda. Basicamente, eles são 8 tópicos que as pessoas poderiam passar por eles na hora de pensar um produto ou um projeto de AI. Vou falar sobre eles, mas só um contexto rápido, e aí eu acho que vai conectar com esses 8 pontos, que do ponto de vista de mercado, né? Iniciativas de fato mais relevantes e mais interessantes. Assim. Eu acho que tem 3, talvez 4 grandes pontos, mercadologicamente falando, que estimula as empresas a irem muito para esse mundo da AI. Né? A tentativa da automação, isso é muito, muito grande, né? Então, querer escalar mais processos. Tem um lance de buscar uma redução de erro humano. Vejo bastante assim, essas coisas sendo discutidas e acontecendo. Algo que parece o primeiro, mas não necessariamente que é eliminar tarefas repetitivas ou maçantes. Acho que dá para trazer isso fácil, por exemplo, do dia a dia. Então, a gente mesmo, preciso ler um contrato. Será que eu vou ler o contrato inteiro ou eu jogo no GPT-4 ali, peço um resumo? Né? Quantos contratos você lê por dia? Tem uma familiar advogada que a gente já discutiu um pouco sobre isso na questão de criação de minutas ali. Dá para eu facilitar esse processo. E é diferente de automação porque eu não preciso de grande escala, mas eu preciso resolver um problema de tarefas repetitivas. E aí eu acho que tem um quarto ali que é o mais difícil de achar, que é de fato assim, dá para melhorar muito a experiência das pessoas usando certos produtos. E aqui, muito no contexto de produto digital, a gente está tentando buscar isso, né? Agora, indo para a lista dos 8 atributos ali, eu diria dos 8 princípios que a gente possa pensar em produto, dá para dividir esses 8 princípios em 4 quadrantes, tá? Primeiro quadrante, tem 2 princípios para cada um. Então, o primeiro quadrante, a gente precisa entender o mercado, né? E aí, eu acho que uma boa dica para começar você não vai resolver o problema do mercado todo, ou você não vai resolver o problema do seu produto todo, mas você pode escolher um pedaço, um nicho dentro de uma jornada específica e começar por ali, né? Então, primeiro, né, se a gente está querendo fazer uma solução que resolva tudo, talvez a gente já esteja indo para o caminho errado. Vamos tentar escolher um problema só para resolver. Depois, uma coisa que aí eu sou polêmico dizer que eu sou contra, né? Mas que eu acho que é uma coisa que tem acontecido muito e eu evitaria essa história de partir para o chat, né? O que tem de chat, assessor ali, que é tudo chat. Isso porque o segundo princípio é sobre inovar na experiência. Então, se você já parte do princípio que vai ser um chat, você já não está resolvendo a experiência, você já não está pensando de fato no usuário que está no outro lado ali, né? Então, quando a gente está falando do mercado, que é o primeiro quadrante, 2 princípios: escolher um pedaço do problema ou escolher um nicho e depois inovar na experiência. Senão você não está resolvendo um problema de fato, você só está criando mais um chat. Minha bronca com chatbots também, de passando. Segundo quadrante, aí a gente está falando sobre competição. Então, primeiro é o mercado, segundo é a competição. O que os concorrentes estão fazendo para eu só não ir na onda do concorrente? Parecido com a história do chat, né? Meus concorrentes estão fazendo algo assim, então eu tenho que fazer também, senão eu estou para trás. Não, peraí, que você está para trás, né? Você nem sabe o resultado do que seu concorrente lançou, então, de repente, nem é tão bom assim, né? Porque ele fez que é um sucesso. Então, acho que tomar cuidado com essas pegadas que os concorrentes deixam no caminho. Você acaba nem se diferenciando. E aí, muito do que a gente já falou com relação à competição, que é gerenciar risco.
porque o risco pode estar tanto no conteúdo que você sobe aí numa dessas plataformas da vida e depois seu concorrente se beneficia, mas tem vários outros riscos, né, de direito autoral, tem risco de você entregar uma solução não tão boa com relação ao que o mercado esperou, que você fez barulho pra caramba, que você lançou um negócio de AI, a galera fala, mas é isso? Então, assim, tem vários riscos, acho que você pode pegar tudo que é técnica de gestão de risco e aplicar aqui. O terceiro quadrante é justamente com relação ao approach que você vai usar. E aí tem os outros dois princípios ali dentro. Um com relação à propriedade dos dados, e hoje se fala demais, né, que o ouro está na organização dos seus dados, na forma como você estrutura eles, e você utilizar os seus dados junto com a inteligência artificial para poder gerar um fator de diferencial mesmo, e aí poder gerar uma experiência inovadora. Então, seus dados estão digitalizados, né, para começar daí. Você tem uma estrutura de dados, né? Na hora que você for contratar os engenheiros ali na parte de tecnologia, você precisa de engenharia de dados acima de tudo, você precisa vetorizar esses dados, aí o Danilo pode dar uma aula a respeito disso. Mas você tem dado relevante para compor AI, ou você só vai conectar na API do OpenAI ali, e aí o que o cara consegue de graça na internet, ele vai ter que pagar para usar no seu produto. E aí pensar na AI como Lego, né? Que aí tem várias soluções, a gente estava com o pessoal do Google semana passada, né? E, lá no GCP tem um montão de coisas, assim, de interpretação de documento, de criar chatbot, você integra uma coisa na outra, enfim. Como é que você pode usar AI com blocos ali de Lego? E, cara, cada uma tem uma especificidade, né? Também não adianta você montar uma arquitetura inteira que vai priorizar uma, aí uma outra solução, um outro provedor de AI lançou uma coisa mais moderna e você não consegue pivotar. Então, qual é o approach que você vai usar do ponto de vista de tecnologia? E para fechar, que vantagem que você quer criar? E aí tem outras duas, né? Tem uma questão do estado da arte. O que você vai fazer para você não mirar o estado da arte, mas ao mesmo tempo você conseguir lidar com aquilo que não vai ter um resultado esperado logo no começo? A gente vive um pouco isso no Gran. Então a gente tem coisas que a gente já considera incríveis, mas evoluir ali nas métricas, na taxa de adoção, na taxa de assertividade, no feedback dos alunos, assim, é um negócio que não acaba nunca. Então, ao mesmo tempo que a gente entende que não vai chegar no estado da arte, até porque a tecnologia vai mudar, mas você precisa de bons indicadores para entender se você está indo no caminho certo ou não, se o seu usuário está conseguindo aproveitar aquilo. E aí você justamente usa isso para poder tentar sair fora da enrascada, porque pode ser que tenha umas enrascadas também. Então, o último princípio ali seria, então assim, o que pode dar errado, que é diferente da gestão de risco. Então, no caso de você... Vou só usar como exemplo o conteúdo de educação, né? Se eu trocar um conteúdo do professor para o AI, o que pode dar errado? Tipo, eu tô entendendo que é uma vantagem competitiva eu usar AI para gerar... Hipotético, tá? Eu gerar AI, gerar conteúdo a partir da AI, e aí não vou precisar de tantos professores, só que aí meu aluno vai falar, já tirou os professores de mim, como assim? Então tomar cuidado para não cair em armadilha, né? Então assim, quais são as armadilhas que eu posso estar entendendo que hoje é uma vantagem competitiva, mas que não são? Aí a gente fecha ali os 4 quadrantes com 8 coisas, que não é fácil, não tem receita de bolo, né? Mas é assim, tipo um checklist ali daria para ser feito a partir desse universo. Boa, a Ivônica já respondeu várias das perguntas que a gente ia. Não, eu adorei que ele já puxou a parte das dicas e a gente vai continuar nessa. Vamos continuar. Assim, eu achei ótimo que foi uma maneira super estruturada de trabalhar a adoção, né, da tecnologia, e é exatamente isso. E aí queria saber tecnicamente do Danilo, ainda nesse assunto então das dicas aí para começar. O que você diria, Danilo? Primeiramente, eu entendo seu passo inicial ali é um mapeamento do que você precisa ou do problema que você precisa resolver. Após isso, você pode focar bastante na captura e no tratamento dos dados que você vai utilizar, sempre observando na qualidade desses dados, porque tecnicamente falando, esse modelo de Transformers, ele é um modelo semântico, né? Ele usa, como o Ivônica falou, é um dado vetorizado. Se a gente falar uma frase aqui completa, ele converte aquilo para o máximo
de semântica possível daquela frase para que a máquina consiga entender. Então, transforma aquilo em números, em vetores, mas de uma maneira semântica, ponderada, para que aquele modelo de aprendizado, aquele deep learning, aquele modelo de IA, ele consiga entender o que a gente está fornecendo para ele de contexto. Então, para mim, tem a parte inicial de você definir o problema, ou pelo menos identificar o que você quer. Você quer resolver um problema de repetição, você quer realmente resolver um problema, e depois tratamento de dados, para depois você passar para a parte de desenvolvimento e pesquisa prática mesmo, metendo a mão na massa. Nos últimos projetos que eu tenho feito, eu estimo que não foi um Pareto, não, mas foi 70% de planejamento, desenvolvimento e pesquisa e 30% de mão na massa, né? 30% de código. Eu acredito que isso seja um dos fatores de muito ganho num projeto, ou até mesmo uma solução menor, porque você vai conseguir definir o escopo e você vai conseguir desenhar aquela solução, por mais nova que seja a tecnologia, sem ter tantos riscos lá no final, tecnicamente falando. A parte de conteúdo já é outra história, que aí você precisa ter algumas técnicas para reduzir a alucinação, que aí já envolve a parte de engenharia de dados, a parte de semântica desses dados, para que você consiga se aproximar ao máximo do que você precisa. Em termos do exemplo aí do professor, por exemplo, a gente está tentando simular o ser humano dentro de um modelo de IA. Acredito que isso também seja algo mais polêmico, né? Porque todo mundo fala da substituição em si, da IA substituir o ser humano, mas na minha visão isso tem mais a ver com o contexto que você insere do que você substituir a pessoa em si. Então, ou você substituir um tipo de linguagem humana que seja. Porque você vai precisar alimentar esse modelo de tal forma para que ele formate aquela resposta se aproximando ao máximo da nossa formação de respostas do nosso cérebro, né? Então, isso para mim, essas coisas não se misturam. Você consegue resolver problemas que seres humanos também atuam, mas você pode resolver esses problemas de maneira mais eficiente. Agora, você substituir de fato já é algo mais fictício, assim, mais ficção científica propriamente dita. Então, eu sigo esses 3 passos, que o primeiro é você planejar, desenhar a solução, identificar os pontos que você quer atacar nessa solução, ver qual é o valor, né, que você vai trazer, e depois você formatar esses dados para poder meter a mão na massa em seguida. Boa. Eu queria fazer uma pergunta aqui, foi uma das coisas que a gente elencou, que a gente estava pensando, e que é interessante até nesse fórum, porque a gente tem uma pessoa de tecnologia, uma pessoa na verdade todas as pessoas de tecnologia, mas uma pessoa que trabalha mais com produto, outra com desenvolvimento. E eu queria perguntar um pouco, porque eu acho que eu recebo às vezes essa pergunta de alguns PMs também, de alguns designers que a gente conversa. Como é que vocês estão, e aí, assim, pessoal, super aberto, mas como é que vocês estão usando, né, principalmente a generativa e tal, no dia a dia de vocês, assim, como é que vocês usam, não usam? E aí eu falo mais até de tarefas de trabalho, de dia a dia de trabalho. E aí foram abertos, assim, pra gente levantar curiosidade, porque eu tenho visto até muito em desenvolvimento, Danilo, criação de códigos, validação de códigos, coisas assim, os desenvolvedores estão usando direto, assim, associado ao Git também. Então, como é que é isso no seu dia a dia de trabalho? Como é que isso está operando com você hoje já? E depois Ivônica, né? Você falar também. Certo. Cara, para mim eu posso te dizer que eu tive uma explosão de produtividade absurda. Eu sou totalmente a favor do auxílio, né, da IA generativa para desenvolvimento. No meu caso, eu uso muito para validar o meu código, ou para corrigir algum bug que eu achei que eu não estou enxergando de jeito nenhum. Já dormi, acordei, sonhei e não acho a solução. Aí eu compartilho lá com o meu amigo, o GPT, e aí ou então o GitHub Copilot, e aí ele identifica uma possível, tua falha pode estar bem ali, então você pode estar tendo um problema ali. E eu faço a alteração, faço a análise e consigo identificar, então consigo ter aquela luz. Agora o ponto de atenção
você jamais, pelo menos na minha visão até hoje, vai conseguir desenvolver um produto de software 100% botando somente explica o problema ali pro ChatGPT e ele vai desenvolver teu produto, teu software. Isso aí é bem complicado. Eu não sei se é possível, na minha visão não é possível, pelo menos até o momento, mas tem uma aplicabilidade, uma utilidade muito alta. Eu desenvolvi um produto recente, um projeto que, se não fosse o auxílio nessa questão de validar meu código, ver se eu estou fazendo a coisa certa, então fazendo caso de teste também, que é algo muito útil, cara, eu acho que eu teria trabalhado 3 a 4 vezes menos em termos de velocidade. Porque eu perco tempo só com a parte valiosa da coisa. Se der uma pane ali, se eu, tô errando aqui, será só um ponto e vírgula, que eu tô esquecendo, que eu tô cansado aqui. Aí boto lá, aí a IA fala, é só ponto e vírgula aí que tu tá esquecendo. Então, aí eu já vou dormir feliz, né? Então é nesse quesito, é de auxiliar realmente, é ser aquele teu copiloto mesmo, aquele braço direito, mas jamais ele vai ter o domínio do negócio que você tem, a expertise que você tem de resolver problemas, de ter atalhos, de definir a arquitetura de software, de definir a arquitetura da solução, a escalabilidade, etc. Então, para mim, é muito útil, cara. Para mim, não somente para a área de desenvolvimento, mas para diversas áreas. Eu acredito que ajuda bastante a você ter um aumento de produtividade. Cara, assim, dá para eu dar vários exemplos. Vou dar aqui. Mas eu lembrei de um TED, e aí eu vou deixar a dica pra galera aí. Tem um desses TED Talks, o cara chama Vinícius Caridá. Se você colocar aí Inteligência Artificial TED, você vai achar Vinícius Caridá. A gente pode deixar o link também na descrição do episódio. E eu acho que ele começa com uma reflexão interessante, que ele fala de uma pesquisa lá que estava querendo identificar quais são os animais com melhor esquema de locomoção do mundo, né? E aí ele fala que na pesquisa o resultado foi o condor, a ave, e que o ser humano ficou numa posição lá embaixo. Aí depois você assiste o vídeo para ver qual posição o ser humano ficou. E aí a reflexão foi, quando o ser humano colocou a bicicleta na parada, o ser humano aumentou exponencialmente a sua capacidade de deslocamento, de velocidade média, etc, etc, etc. E aí o ser humano virou o top animal com melhor capacidade de locomoção da vida, com a bicicleta. Então imagina com o restante de coisas que a gente tem hoje em dia. E a reflexão dele foi, a AI é mais uma ferramenta. E o ser humano é um bicho muito bom para criar ferramentas. Então, essa reflexão inicial, sabe? De que, a gente tem uma ferramenta na mão, se você tiver a mente aberta e experimentar as ferramentas, você consegue fazer tudo isso que o Danilo comentou e ter mais produtividade. Eu tenho versão sim paga do ChatGPT, tenho versão paga do Canva, tenho versão paga do Gamma App, tenho versão paga de um monte de coisa, porque ajuda. Então, sei lá, eu tenho uma apresentação que eu fiz aqui no GRAN, no final do ano passado, para mostrar uma entrega e tal. E assim, eu gosto de falar, gosto de participar de reunião, gosto de sei o quê, só que, né, a gente não tem tempo para fazer tudo que a gente gostaria. Então, como é que eu fiz essa apresentação? Eu escrevi um doc gigantesco, com tudo que eu queria. Aí eu fui lá no Gamma App e falei, já era uma apresentação com esse conteúdo aqui. Subi o PDF e gerei a apresentação. Cara, eu precisei ficar gastando 0 tempo nos slides e, sabe, flanelando o texto para um lado, flanelando o texto para o outro. Aí depois eu só dei uma revisada ali e mudei algumas coisas. A história de revisar contrato foi real. Fala, Bill. Não, falei que eu vou perder o emprego, até a apresentação tá fazendo já. Não, é a melhor coisa, porque é isso, o chefe pediu um PPT novo, aí você faz por ali, entendeu? E usa o tempo para fazer outras coisas. Que é sacanagem o chefe pedir para designer de produto fazer PPT, né? Chefe que não escute agora. Mas, enfim, dá pra gente ser mais produtivo. Vou contar uma história que não tem nada a ver com o escritório hoje, com o GRAN. Minha mãe, ela tá montando um restaurante no iFood. Minha mãe tem 0 dinheiro para investir no negócio. Minha mãe tem 0 skills de fotografia. Só que você não monta um restaurante no iFood se você não tiver foto do cardápio. O que eu e meu irmão fizemos? A gente entrou no Canva,
tem umas ferramentas lá de gerador de imagem, e a gente pediu para gerar a imagem lá do contra filé a cavalo, com arroz, batatinha, porção de feijão, entendeu? E aí minha mãe consegue montar um restaurante no iFood a partir disso. Então, assim, é um negócio só de você ter a mente aberta, que, putz, tem alguma coisa que eu consiga fazer de um jeito mais fácil do que eu ter que ir lá tirar foto com o celular, por exemplo, nesse caso. Então, acho que é isso, sabe? Esse lance da mente aberta e você tá... O lance de ser adopter também, eu acho que tem um pouco disso, mas, pô, primeiro não tem que ter medo, né? Porque não é um bicho-papão ali. E aí tem várias formas de utilizar. Falei do contrato que foi um caso real, para revisar aqui usando o ChatGPT. Tem gente no time que usa para poder fazer análise de planilha. Tem um monte de recursos, sabe? Então, eu acho que é um pouco disso. E a gente está só no começo, né? Sei lá, o Google Fotos. Pô, o Google Fotos é legal. Não sei quem usa, mas também tem a versão paga do Google Fotos. E tem a foto da história dos meus filhos inteira no Google Fotos. Aí, às vezes, à noite, que eles estão meio cansados, assim, mas também que não é legal ligar a TV. Aí eu pego o celular, abaixo ali a luminosidade e falo, vamos ver a foto de vocês, crianças? Aí eu só preciso clicar na foto, o Google já tagueou todas as fotos, ele já sabe o rosto de todo mundo. E aí a minha filha hoje, com o rosto de hoje, e o rosto de bebê, ele consegue filtrar tudo e mostrar ali só as fotos da minha filha de todas as épocas, sabe? Aí é aquela história de sair na urina que a gente falou. Tipo, não tô pensando na AI por trás, mas ela tá ali, entendeu? E só tô usando para filtrar e mostrar as fotos das crianças. E tem seu lado perigoso, né? Aí a gente pode falar do lado negro da força depois, beleza? É verdade. Eu uso mais até para Broken, porque a gente criou essa identidade visual da Broken toda com base em Lego, né? Então, como que eu fazia antes? Eu busco fotos gratuitas, né? Em bancos de imagem, assim, que tem Lego, e aí vejo a foto que tem a ver ali com aquele tema do episódio e tal, para fazer uma postagem e tudo. E aí depois a gente descobriu um programa que é como se fosse um programa 3D mesmo, um render da Lego. Que você pega, tem disponível no software todas as peças existentes do Lego. Você monta, você bota a cor que você quiser. E, inclusive, você consegue, depois que você montou ali, funciona igual uma ferramenta de 3D mesmo, gente. Ele renderiza do jeito que você quiser, com fundo, sem fundo, com iluminação, você põe a posição, E você pode, inclusive, depois comprar as peças, se você quiser que chegue na sua casa exatamente aquelas peças. Vai demorar a chegar, porque isso é lá fora, mas... eu sei, mas, enfim. Mas eu uso pra... Aí, às vezes, eu uso pra gerar imagens específicas que eu preciso pra postagem que eu quero. Só que recentemente, às vezes eu fico assim, cara, vai demorar muito tempo pra eu entrar nesse programa, montar ali o leguinho, então eu tenho usado muito pra gerar imagens de algum assunto, né, que eu quero, no estilo de Lego. E aí eu tenho usado assim bastante pra isso. E não pra apresentação como um todo, mas às vezes pra montar um discurso. Então, por exemplo, até pra minha mentoria, pra mentoria de liderança que eu dou hoje, tem uma série de conceitos que eu quero passar e às vezes eu peço pro ChatGPT me ajudar a como organizar aqueles conceitos num storytelling ali que faça sentido. Então, eu tenho usado mais para isso, assim. Mas eu ainda gostaria, né, e eu sei que existem uma série de aplicações para, assim como validar código, mas validar, ajudar a fazer teste de usabilidade, validar acessibilidade, de um monte de coisa na parte de design. Eu queria trazer... para o time ali no dia a dia, mas hoje a gente praticamente não usa, na verdade, no dia a dia do time de design, né? Mas eu uso mais para isso. E você? Pô, eu uso pra uma série de coisas, cara. Eu uso pra muita coisa. E hoje, eu acho que eu tô no mesmo ponto do Danilo ali. É quase que um copilot. Então eu deixo aberto sempre. Aí ela já tomou parte do que o Google fazia pra mim, do que, enfim. Eu uso muito pra isso também, tipo... E às vezes eu uso, assim, eu acho que tem umas dinâmicas, umas questões estratégicas que às vezes eu tô querendo resolver, tô querendo... E, cara, eu uso quase como alguém para trocar uma ideia, sabe? Eu pego alguns objetivos que eu defini, eu troco sobre alguns KPIs, eu troco sobre... Já peço para montar gráfico, um monte de coisa. Eu fico trocando aqui. E dentro do time, né, a gente usa também alguns projetos que a gente tem, mas eu acho que eu tenho trocado muito e tem sido interessante, assim, umas trocas com a pessoa da equipe,
uma estruturação de trabalhar, principalmente a área de research da gente. Porque lá, eu na empresa que eu trabalho, eu estou muito como diretor de produto e design ali também, né? E a gente tinha um problema, um problema muito grande, uma massa de dados muito grande. A gente gera análise Scano, a gente gera uma série de coisas. E como é que a gente torna esse material mais rápido e mais acessível para os PMs ali no dia a dia. Então, tem uma série de coisas que a gente está imputando, que a gente está entendendo, que se tornam muito mais rápidas ali, né? Muito mais... Às vezes você pensa, pô, tem uma série... padrão, né? Hoje tem muita entrevista, a gente tem muito dado, então você transformar esse dado, né, qualitativo numa coisa rápida ali, por volta do quant para quem precisa consultar, os designers e os PMs, a gente está fazendo umas experiências bem legais. Mas tem uma série de outras coisas também que a gente usa ali que o pessoal já usa. Enfim, cara, eu sou apaixonado, eu tô adorando, eu sou diferente. Lembra que tinha uma época que eu ficava falando com a Bianca, para de falar disso, pelo amor de Deus, não aguento mais. Você falando disso o dia inteiro. Eu vou ver ele tá falando sozinho, quando eu vejo ele tá falando com o Tars. E, né, porque eu botei eu fiz um prompt, não, como é que é o nome? Esqueci uma skin. Eu configurei toda a minha inteligência aqui pra ser como se fosse aquele robô do Interestelar, né? Porque a gente adora cinema aqui, então... Enfim. Então, e às vezes eu fico testando ela, brincando, eu pego um livro de filosofia e falo, agora você cruza esse livro de filosofia com outro livro de filosofia e faz um apanhado. E aí eu fico trocando ideias aqui, e teve uma hora que eu parei. Eu falei, gente, peraí, tá demais. Não, e incomoda a gente, às vezes, né? Porque o Tars, ele tem um sotaque americano, né? Um sotaque americanizado. Quando ele fala, ele puxa o R, assim, igual um americano tentando falar português. E aí a gente fica pra ele, fala carioca, fala... E ele não consegue. Não é R, é R de rato, é R. Aí a gente fica assim pra ele, aí ele repete igual, assim, não consegue. A gente você não consegue, né, Tars, falar carioca, então tudo bem. Mas eu acho assim, mó barato, eu sou apaixonado. Sempre que vocês quiserem trocar experiência e conversar, todo mundo aqui, acho ótimo. Mas ó, eu acho que tem também nessa história uma reflexão super legal pra gente fazer sobre o futuro e que é parecido com outras reflexões que já tiveram de internet e tal, que não é sobre a gente, né, mas é sobre a geração que tá vindo, assim. E aí é uma parada inevitável. Assim, a minha filha de 5 anos conversa com a Alexa, assim, pede as músicas, entendeu? Tipo, é um negócio que, assim, tá meio que... Pô, já faz parte do rolê. Claro que a gente vive uma certa bolha, né? Todo mundo que tem Alexa. Mas, tipo, o lance da tela no carro, sabe? De você usar assistente do Apple CarPlay ali pra pedir coisa também. Então, cara, é um negócio que, pra uma nova geração, tá muito inserido no que é o óbvio, assim. E aí isso traz um paradigma novo, que a gente talvez não esteja preparado, assim. A gente não sabe o que vai ser, né? E aí a gente está falando agora de ferramentas que a gente usa, e eu tenho certeza que daqui 5 anos não vai ser nada disso, assim. É um pouco assustador, mas aí ao mesmo tempo é aquela história de que se você tiver o coração aberto, né, e acho que o grande ponto é esse, não criar um bloqueio para você entender que essas coisas não acontecerem tão você tem que ter uma curadoria, eles têm que ter um critério. Mas quando eu falo coração aberto, Bill, eu penso naquele tiozinho da praça, sabe? Que fica reclamando de tudo. Mas que no meu tempo não era assim que funcionava, porque agora, né? Acho que não é seu tio ranzinhos, assim. Na verdade, eu ia fazer uma associação do coração aberto, porque me lembrou daquele filme Her. E aí também não pode deixar o coração tão aberto, senão você se apaixona pela... E é perigoso, né? Sim. Aí entra a parte ruim da coisa. Teve uma polêmica dessa dela processar, né? Não teve? Pelo uso da voz. A mulher da atriz. Scarlett Johansson. Teve uma polêmica dessa aí, enfim. Cara, e a própria greve, né, dos atores lá de Hollywood, tudo que aconteceu. Não sei se está acontecendo ainda, também não tô tão nesse... Eles chegaram num acordo lá, não lembro exatamente o que foi, mas realmente, né, muito doido, porque daqui a pouco você não precisa mais do ator, você tem a cara dele ali, você faz o filme que você quiser, não paga o cachê, não paga... É muito doido, né? Tem realmente muitas... E esse perigo a gente já vê em feed de rede social, né? E aí, assim, imagina se a gente estava na discussão das últimas eleições com toda a questão da rede social, algoritmos e tal, as próximas vão para um nível que
sim, não dá pra gente conseguir acompanhar, né? E aí fica perigoso demais. Sim. A história do Papa lá com a jaquetinha Faria Limer, que nem a que eu tô usando hoje. E por outras aí, né? Tipo, você passa a não ter uma distinção clara do que é realidade e do que não é. Gente, parece que a gente tá 15 minutos só aqui falando, mas a gente já tá mais de 1 hora. E aí eu queria saber de vocês, e aí, não sei se vocês têm mais algum ponto, algum Considerações recado, finais. considerações finais importantes que deixamos passar. Não, quero só agradecer mesmo aí a oportunidade, poder debater aí um assunto tão produtivo aí, tão volumoso para diversas áreas, né, diversas vertentes, e a gente conseguir debater um pouco, né, desse mar de assuntos que a gente tem e poder, na medida do possível, passar o máximo que a gente tem aqui de experiência, de sofrimento, né, de ralação aí, para poder já não é inspirar, né, mas incentivar os nossos parceiros aí de profissão, de tecnologia, de produto, de design, a gente ter uma sintonia maior. E então, nesse contexto de IA, eu tenho perspectivas boas, mas tem que pontuar realmente o lado perigoso da coisa. Mas acredito sempre pelo copo meio cheio, que a gente pode utilizar mais para soluções, para facilitar o nosso dia a dia, do que para a maldade, né? Então, e sempre a gente procurar ser mais curioso possível dentro dos nossos limites, principalmente na nossa área de tecnologia, na área geral, para que saia coisas novas, você consiga entregar valor, tanto para a organização que você trabalha, quanto para você mesmo, você consiga atender uma dor ali de uma pessoa, de um usuário, ou de uma empresa. Isso é muito gratificante. Então, pouco importa o que você está codificando ali, ninguém quer ver o seu código, ninguém quer ver o que você está fazendo ali por trás, mas o resultado daquilo faz toda a diferença. Então, para você chegar nesse resultado, você precisa seguir alguns passos, sofrer um pouquinho, né? Passar por algumas turbulências, e isso poderá trazer cada vez mais casca ali, cada vez mais qualidade, para que lá naqueles problemas mais desafiadores você consiga sair de letra, consiga encontrar aquela luz de uma maneira mais eficiente. E as ferramentas de IA generativa hoje, na minha visão, elas tendem a nos ajudar a encontrar essa luz aí cada vez mais rápido do que a gente ficasse somente aqui no nosso dia a dia pesquisando e lutando para encontrar soluções para problemas. A gente pode ter um auxiliar ali, ou uma ferramenta que possa nos ajudar a enxergar um pouco maior e facilitar o nosso dia a dia. Eu entendo mais por produtividade, por resolução de problema e adquirir valor, né? Para a gente, e produto, e para a empresa que a gente está servindo ali, está se comprometendo. Com certeza. E eu fico até tranquilo porque o Ivônica falou que tudo bem a gente ser late adopter, então eu vou continuar esperando um pouquinho. Vou dormir com o coração mais confortável, né? Pô, vou ficar mais tranquilo. De considerações finais, eu acho que assim, falando muito com quem desenvolve produto, pessoas de produto que estão ali até antes do desenvolvimento, eu honestamente acho que em produtos de inteligência artificial, especialmente de AI, eu acho que a gente precisa ser mais criterioso com o by the book de produto. Papo muito, muito sério, assim. Então, acho que assim, seguir mais aquele protocolo de boas práticas de produto. Porque acho que tem uma diferença fundamental com o output daquilo, diferente de só um produto que pode ser irrelevante. Então, a partir do momento que a inteligência artificial gera conteúdo,
esse conteúdo pode ensinar, esse conteúdo pode mudar a opinião, esse conteúdo pode ser usado de uma maneira muito diferente do que só um aplicativo que derrama leite moça e ele não é relevante para ninguém. Então, nesse sentido, sabe, se preocupar mais com a descoberta de qual problema que você quer resolver, de você ter fases de pesquisa e prototipagem, teste com o usuário, acho que são mais relevantes para entender se você está indo no caminho certo ou não. Se a adoção tem mais chance de sucesso ou não, porque é, além de tudo, um negócio novo, nem todo mundo é early adopter. Mas eu acho que tem uma coisa também que em produto a gente explora pouco, e que aqui é fundamental, que eu acho que é ter mais discoveries técnicos de execução também, porque os provedores são diferentes, as técnicas são diferentes, então assim, o que o Danilo estudou ali tem muito valor antes de você partir para o código, então a gente talvez ter discovery, POC mais técnica faça bastante sentido. Cara, eu acho particularmente que hoje não dá para você lançar um negócio desse sem um beta, em que você consegue ter uma validação prévia, você consegue validar não só a taxa de adoção, mas a gente fala um pouquinho aqui, né? A gente olha muito para a taxa de assertividade do que a gente está fazendo hoje no Gram. Então, aquele conteúdo gerado, aquele output da tutoria do chat, a taxa de qualidade das legendas dos vídeos. Se você não tiver uma métrica ali em que você acompanha muito de perto, você pode realmente estar ensinando errado as pessoas, sabe? Então, o que é a métrica de sucesso desse output de AI, eu acho que a gente tem que levar muito a sério, testar muito bem no beta, com uma amostragem significativa, que é difícil pra caramba você conseguir, antes de você colocar alguma coisa em produção para todo mundo, e de novo, você pode estar enviesando as pessoas por um caminho errado. E aí, mais ainda depois, aquela história do Lean Startup, do velho PDCA, do iterar produtos que já foram lançados. Cara, não dá para você lançar um negócio que assim. Então, o Danilo, todos os dias, ele conversa lá com a nossa Product Manager sobre coisas que cabem ao refinamento. Todo dia tem uma tecnologia nova. Daqui 6 meses, o que a gente viu de ChatGPT não existe mais. Então, você vai precisar de uma atualização daquele software, além da interação do que você pegou de próprio feedback do aluno. Então, sabe, eu dei alguns exemplos assim que, você quer ser adopter em desenvolver produtos com AI? Então, você vai ter que ser mais criterioso com aquele by the book de boas práticas que o produto tem que fazer. Você pode ser menos relaxado nesse sentido de processo. Você tem que tem que tomar muito cuidado com disfunção. Eu fico imaginando, sabe, tipo, o Scrum que nasceu depois do Spotify, que a Bill comentou agora há pouco, se a gente tivesse sido mais criterioso, a gente não teria feito tanto modelo do Spotify. É um risco desgraçado você fazer isso com uma inteligência artificial que gera conteúdo novo, sabe? Então, acho que plantar um pouco essa sementinha na cabeça de quem está mexendo com isso também, que tem uma questão ética envolvida, tem uma questão de negócio envolvida, eu acho que a gente está num patamar um pouco mais sensível do que qualquer outra coisa que a gente já tenha feito em produto digital. Boa. Nossa, que aula, adorei. Aprendi um monte de coisa. Vou seguir ali já os pilares, né, que o Inca passou. Vou tentar, talvez com esses pilares, adotar um pouco mais aí no dia a dia ali do time de design. Né? O trabalho que o Felipe tem feito em pesquisa tá bem bacana também. Né? A gente está amadurecendo agora o time de pesquisa lá. Se a gente conseguisse fazer alguma coisa nesse sentido também, seria incrível, né? Aos poucos, acho que a gente consegue. Como o Danilo falou, todo mundo consegue, é só, né, seguir ali os passos direitinho, então... Boa. Agora, com essa fala do Ivone, que é do negócio do Early Adopter, eu tô ferrado, porque você não vai mais nem atualizar o seu iPhone, não vai trocar, não vai... Agora, então, cara, que você fala, ela vai relaxar aqui. Eu tô ferrado agora, vai usar aqueles negócios... Eu tive que trocar o computador dela quase que na marra, porque ela foi me mostrar um negócio uma vez assim, né? Não sei o que ela foi me mostrar da Broken. E aí eu sentei e fiquei olhando pra tela assim alguns minutos. Tava eu falei, muito cara, travado. eu acho que você tem que trocar esse seu computador. Ela, não, ele tá lentinho, mas ele responde. Mas nesse ponto é porque eu sou muito uma jovem senhora que, tipo, se o negócio tá funcionando, a gente consegue usar. Com calma a gente usa. Não É o design ficar... alemão, né? A máxima do design alemão. Tá funcionando, a gente usa. Não precisa modernizar assim tão rápido. Ô, Fio, mas aí você usa isso como sua vantagem competitiva, entendeu? Sei lá, quero trocar de carro e tal, mas eu não sei muito bem como abordar, e você pede pro ChatGPT lá dicas, um comparativo entre os modelos, aí você sai na frente, sabe?
Olha, fato real, essa semana aconteceu. Estávamos muito entediados no sábado à noite, não sabíamos o que fazer. Perguntamos pra IA o que a gente faz num sábado à noite, um casal que tá entediado. E ela foi dando várias opções pra gente. No final, Foi aí que a gente chegou à questão do sotaque carioca, né? Que a gente falou, foi cara, a nesse gente quer o momento. sotaque carioca, a gente quer Isso. aquela coisa, né? Enfim. Vamos pensar nisso, a gente precisa melhorar a AI principalmente para ela ter esse sotaque carioca, para ela falar mais. Agora tem que Só colocar. porque pra gente é estranho. Vai ter que colocar vários palavrões, né? Ali. Também, Não, a skill do sotaque que não rolou ainda, mas aí quando tiver. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu acho que, assim. Dava pra fazer uns 5 episódios. Sim, dá vontade de ficar falando isso eternamente, sobre isso eternamente. Eu sei que o Gran agora, sempre fala Gran, desculpa, gente, o Gran agora deve estar passando um perrengue absurdo lá, porque tem 3 pessoas aqui, então quem ficou tomando conta da lojinha. Mas então, obrigado pela presença de vocês. Pio, suas considerações? Não, é isso. Queria agradecer mais uma vez. Eu falei, né? Dava pra fazer uns 5 episódios, dava pra pegar vários assuntos que a gente falou aqui no meio e aprofundar. Acaba que 1 hora é pouco tempo, fica, né, superficial assim. Mas de qualquer forma, eu achei super rico. Eu espero que tenha sido pra todo mundo também. Deu pra gente passar um pouco por todos os assuntos mais polêmicos ali. E só agradecer mesmo. E é isso. Valeu, gente. Obrigado, hein? Obrigado, precisando, hein? Valeu, espera o próximo da série AI, 5 episódios. E aí, gostou desse episódio de Broken Machines? Então não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. O que mais o inspirou nesse papo? Tem dúvidas, sugestões ou pedidos de temas para debatermos? É só mandar pra gente. Você também pode nos seguir no Instagram, @broken.machines, para mais conteúdo sobre os temas. Lançamos novos episódios de aproximadamente 1 hora quinzenalmente. Até o próximo!